Está começando mais um Save Histórias de Fé, com um testemunho de um milagre realizado, de uma bênção entregue pelo Senhor na Érica, que é a que vai nos contar o testemunho dela hoje. Vamos ouvir. Tudo bem, Érica? Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Boa tarde, Érica. Conta pra gente rapidamente quem é você e como era a sua vida antes de tudo isso. Bom, eu sou a Érica, tenho 40 anos, mãe da Duda, do Davi. Eu era uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa muito ativa, bem agitada e sempre temente a Deus. Amém. Então agora eu quero que você conta para nós como tudo isso aconteceu na sua vida. Como que veio esse diagnóstico? Bom, eu comecei a cuidar da minha saúde, né? Comecei a correr, praticar esporte. E como eu tenho histórico de trombofilia, eu comecei a sentir muitas dores na perna. E eu tinha um personal que corria comigo. E esse personal falou: Érica, deve ser o tênis, troca o tênis. E eu troquei o tênis. Olha, deve ser isso. E eu comecei a ir nos médicos, né? Que eu trabalhava numa clínica. E eu falei: olha, minha perna tá começando com hematomas, ficando roxa, e isso não é normal, eu tô sentindo muita dor na perna. Ah, e toma esse remédio. Mas um tempo antes, eu tava orando, e quando eu comecei a orar, porque eu sempre orei, eu comecei a orar, o Senhor já tinha me mostrado que ia vir alguma coisa. Ia vir uma tempestade Ia ali, vir uma entendeu? tempestade que era para eu me preparar. Só que eu não imaginava que ia ser o que veio. Eu imaginava qualquer outra coisa, menos isso. E aí, com o decorrer do tempo, a corrida, aí a medicação, aí meu patrão falou: Érica, vamos fazer um exame, porque não é normal. E aí eu fiz um exame, ele pegou o resultado, ele não deixou eu pegar o resultado, ele pegou o resultado. E quando ele conversou comigo, ele falou: Érica, a gente vai ter que fazer um exame mais detalhado, que é colher o líquor da medula, porque você tá com uma leucemia. E como foi para você naquele momento? Como que você recebeu essa notícia? Bom, naquele momento a gente estava com os preparativos do casamento da Duda, então eu precisava ser forte, porque no dia eu ia fazer o exame da medula numa sexta-feira, no sábado era o chá bar dela, era o chá de cozinha dela, né? Então eu tinha que ser forte. Era um momento festivo na família e você com um diagnóstico... Um diagnóstico daquele. Eu segurei, eu contei só pro meu genro e eu falei: olha, e agora? E aí ele começou, internei na sexta-feira para fazer o exame, fiquei o dia todo internada. E aí o Alex acabou contando para minha irmã, porque precisava de algumas informações. E aí fiz o exame. Ia demorar uns 40 dias, porque ia para fora do país para fazer o diagnóstico correto. E aí chegou o diagnóstico? Chegou o diagnóstico. Nesse meio tempo você ficou aguardando, desesperada, sem saber? Como a gente já sabia que era, só que não sabia qual era, porque são vários tipos, né? Como eu não sabia qual era o tipo, assim, eu chorava, eu desanimava, eu não queria mais, eu não estava mais confiante. E o que te deu força nesse momento? Você teve apoio de família, da igreja? Como que foi isso? Quando eu contei para a igreja, tipo, uau, a Érica, né? E aí tive bastante apoio do pessoal da igreja, da minha filha principalmente. Isso é muito bom, né? Ela sempre foi tipo a base, né? Eu sou a base dela e ela é a minha base. Então assim, era tudo por ela, pelo Davi, e eu falava: gente, e agora? Então, sempre que eu orava à madrugada, eu lembrava: vai vir uma tempestade. E se o Senhor tivesse me falado o que seria, talvez eu teria desistido até antes. E nisso me continuou a motivar a oração. Continuei orando, continuei jejuando. Tinha dias que não dava por conta das medicações. E aí eu falava: é só Deus para me sustentar.
Só Deus, dias de tratamento, eu saía do tratamento, às vezes eu ia para casa da minha amiga, e eu ficava deitada no sofá e falava, e agora? E nesses dias difíceis, o que te sustentou? Foi minha fé. Foi Glória a minha fé Deus. que E a certeza, você tinha eu certeza tinha de uma certeza, cura? porque Deus, ele me tratou de uma forma que eu falava, Deus, eu não tô mais sentindo. E é aquilo que fala, né? A gente vai passar pelo deserto, mas a gente não vai ficar no deserto. Então a gente Louvado É passa. seja só Deus. uma passagem. É só uma Louvado seja passagem. Deus. E eu tinha que me manter forte, eu tinha que me manter firme, porque eu sei que Deus tá fazendo alguma coisa na minha vida. Deus tá movendo ainda, e eu sei que grandes coisas o Senhor tá fazendo. Até porque a gente sabe que Deus tem um propósito em tudo Tem. que faz, entendeu? Nesse período de tratamento, porque aí chegou a parte do tratamento, né? Chegou a parte do tratamento. De quimioterapias, você chegou a Não, mas espera fazer. aí. Cheguei. Chegou o resultado do exame. Chegou o resultado do exame. Aí falou, Érica, é uma mieloide aguda. Explica pra nós o que é a mieloide aguda. É um tipo que não tem muito o que fazer mais. Não tem muito o que fazer. Na família eu já tive caso. Para medicina é Para algo medicina raro. que não tem o que fazer. Não tem. Não tem. Ou você vai se definhar e você pode morrer. Você vai morrer. Ou podemos ativar a fé, né? Aleluia. E foi o Podemos que você ativar. fez. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. E eu chorava muito porque mulher é vaidosa. Sim. Eu não quero ficar careca. Ah, você ficou com medo de perder o cabelo. Meu cabelo era muito comprido. Porque aí começou o tratamento. Começou o tratamento, começou a ralear o cabelo, começou a ter umas falhas, meus cílios começou a cair. Começa a inchar. Mas Começam só a voltando inchar. um pouquinho à pergunta, esqueci de perguntar, como foi a reação da família quando recebeu a notícia? Nossa, a Érica, Da sua filha? a Eduarda ficou assim, mãe. A Eduarda não chorou no primeiro momento porque ela se fez forte. Pelo menos Mas na sua frente, né? Na minha frente. Mas depois ela chorou muito. Porque a gente estava em preparativo de casamento. Exato. A gente estava se preparando. Na semana do casamento, eu falei, eu não vou fazer quimioterapia. Porque se eu fizer, ia eu passar mal no casamento da minha filha. Eu não posso. Todo mundo, não, Érica, você tem que fazer. Não, e eu não fiz. Falei, não, o senhor vai me sustentar. Glória a Deus. Nesses Aleluia. dias o senhor vai me sustentar, porque eu não posso. É a minha filha, eu não vou. E eu, na semana do casamento, eu não fiz quimio. Uhum. E eu fiquei bem, deu pra... Mas aí depois a gente tem que... Quando você recebeu a notícia do resultado do diagnóstico definitivo, como você recebeu essa notícia? O médico veio e te falou? Como eu já trabalho no meio de médico, então pra mim é um pouco natural. Só que assim, é natural pra mim o outro. Dar a notícia, ouvir dar a notícia e não o receber, outro. né? Agora, você tá com leucemia, você tá com uma mieloide aguda. Eu não sabia o que era. E aí eu Jesus. também fui investigar o que era, o que acontecia, o que poderia acontecer comigo. Então, assim, quando eu contei pra família, a Érica... Foi assustador, né? Foi. Você imagina. Foi assustador. O meu pai, ele ficava assim, Érica, olha isso, ele não queria focar no que estava acontecendo. E quando você parou, pensou e decidiu assim, é um câncer raro, eles não me dão muita perspectiva de vida e eu preciso tomar uma atitude. Quando você teve essa decisão que era só um milagre e eu vou partir à busca desse milagre? Quando eu continuei em oração, e nas orações o Senhor continuava falando comigo que ia passar. Louvado seja Deus. Que ia passar, que Ele estava tratando. E quando Deus começa a lhe tratar, não é só o câncer que Ele tratou. Foi a Érica em geral. Foi a Érica... É um tratamento por completo, né? Tratamento por completo. Assim, eu fui curada de todas as formas. De todas as formas. E Deus te mantinha
Me mantinha Te supria Sim. ali diariamente, você até em sonhos se respondia às suas orações, né? É claro que tem os momentos que você vai dar uma desanimada, mas a gente não consegue ser forte o tempo inteiro. Todo, né? Só que aí na hora que eu começava a sentir que eu estava fraca, eu corria para casa da Zandi, para casa do El, para casa da minha filha, para os meus pais. E aí aonde que não, calma, a gente tá aqui. Glória a Deus. Vai dar tudo certo. E aonde que eu me sentia acolhida e falava, não, vambora. Isso é importante. Tá acabando. E aí eu conseguia me manter de pé. Quanto foi o tempo de tratamento que você fez? E qual tipo de tratamento? Fiz a quimioterapia, né? Eu fiz um tipo de quimioterapia e continuo ainda tomando umas medicações. Uhum. A quimioterapia, eu ia mudar de uma para outra, que foi onde que a gente fez um novo exame. Né? E nesse novo exame que veio o que veio. A cura. A cura. Glória a Deus por isso. Agora eu te pergunto, depois de você passar por essa oscilação de altos e baixos, de dias difíceis, de ter precisado de apoio de familiares, de amigos mais chegados que irmãos, que nessa hora é muito importante o apoio, né? E receber um diagnóstico assim de um câncer que era raro e de repente depois de um tratamento desse tempo todo, você receber um outro diagnóstico, um outro resultado dizendo é a cura. Você está curada. Como que é receber isso? Como eu falei, né? Deus já estava me preparando que ia vir o vendaval. Então, eu precisava arrumar a minha casa. Então, eu fiquei perto de pessoas que amo, teve momentos difíceis, continuei a oração. E aí, em um momento de oração, eu via lâminas, né, de vidro na minha mão, onde que eu via os DNAs. E aí, um certo dia, eu cheguei no pastor Márcio e falei assim, pastor, eu tive um sonho, uma visão, estava tudo muito real. E um barulho de muitas águas. E aí, nesse dia, ele pegou e falou assim, Érica, o senhor está mexendo no seu DNA. Glória a Deus. E o resultado do exame que você fez, você vai ser impactada. Foi só isso que ele falou. Deus é maravilhoso. E aí passou, e quando veio o diagnóstico, porque eu ia mudar de quimioterapia, né? Era mais forte? Porque era uma mais forte. Vermelha, porque era a vermelha que eu ia passar. Porque até então os médicos, Érica, não tá surgindo efeito. Érica, não tá indo. Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos aumentar a dosagem. Teve várias tentativas que não foram tendo resultado. Várias tentativas, e assim, eu orei pro meu cabelo não cair. Ele ficou ralo, mas ele não caiu. E aí, quando chegou o resultado, eu fui no oncologista, meu patrão me chamou, ele falou, Érica, tem alguma coisa diferente. A gente vai ter que repetir o exame. Eu falei, por quê? Aí ele falou, olha, o seu resultado deu que você não tem nada. Glória a Deus. Louvado falei, seja Deus. Assim? Louvado seja Deus. Eu falei, como assim? Ele, Érica, você foi curada. Aí eu, tá, mas sabe quando você fica assim, desacreditada ainda? Como assim? Eu ia mudar de quimioterapia. Como que agora não vai ter mais? Eu não vou mais para quimioterapia? Porque a quimioterapia vermelha, ela realmente cai o cabelo. Uhum. Aí eu falei, meu cabelo então não vai mais cair? Não vai? Aí ele falou, Érica, não, você tá curada. Você tá curada. E o que mudou na vida da Érica depois dessa cura? Depois dessa cura, desse processo, que eu entendi, que eu analisei tudo, que eu vi que a cura foi uma cura por completa, por tudo que eu já passei, eu só tenho que agradecer a Deus, primeiro, muito, agradecer demais a Deus, e eu voltei a ser a Érica do primeiro amor. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Porque às vezes a gente se distancia
A gente fala, tá acontecendo isso, Deus não tá vendo, Deus não sei o quê. Mas é a gente que está se distanciando dele. Sim. É a gente que não tem a intimidade que a gente tinha naquele momento do primeiro amor, daquele momento que a gente conhece a Cristo. E isso me fez ver que o Senhor sempre esteve presente comigo, porque Ele me alertou, Ele esteve comigo. E Ele me trouxe o diagnóstico que médico nenhum acreditava. Ninguém assim olha e fala assim, não, as pessoas olhavam para mim, mas você tá doente? Não acredito que você tá com isso. E eu me mantia, eu falava, não, porque o Senhor é minha força, eu não posso desanimar. Então, assim, depois que veio o diagnóstico, a Érica voltou aos braços do primeiro amor. Glória a Deus por isso, que bênção. Érica, eu gostaria que você olhasse naquela câmera ali e falasse, tipo assim, desse uma palavra de ânimo para as mulheres que hoje passam pelo que você passou. Uma palavra, mantenha a fé. A gente passa por tantas coisas, por tantas mudanças, mas se a gente se colocar na presença, não desanimar, vai ter dias que vai doer, que vai sangrar, mas o Senhor, Ele sempre nos sustenta, Ele sempre está conosco. Então, assim, não desanimem, mantenha firme, mantenha a sua fé ativa, porque o Senhor, Ele cuida da gente, Ele cuida de nós. Amém. Obrigada por compartilhar sua história com a gente. E eu tenho certeza que vai tocar vidas. Amém. Tá? Que o seu testemunho vai edificar outras pessoas. Amém. E sempre que você puder e tiver a oportunidade, dê o seu testemunho. Amém. Amém? Amém. E esse Amém. convite também eu faço a todos. Se você tem um testemunho para contar, procure a igreja, procure o pessoal da mídia da igreja, para que a gente possa marcar uma hora para contar o seu testemunho também. Contar o milagre que Deus fez na sua vida. Você pode ser o próximo a estar testemunhando. Porque o mesmo Deus que fazia milagres no passado é o mesmo que faz hoje. Aleluia. Amém. Amém?